é dormindo enquanto as sirenes tocam. Não sei se aqui em Portugal também o nome é mesmo sirene, é sirene, né? Então todo mundo sabe, né, o que é uma sirene, né? Ok, essa será a mensagem de hoje. Eu vou pedir para você que está com a sua Bíblia aí, abre no livro de João 14. João 14, versículo 1 até 3. João 14, versículo 1 até 3. João 14, versículo 1 e 3. Mas antes, porém, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo eterno Deus que está aí nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome, nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra, Pai. Senhor Deus, a tua palavra agora está aberta. Convidamos a presença do teu Espírito para nos ajudar, nos iluminar, para entendermos a mensagem desta manhã. Que não seja eu a falar, Senhor Deus, que seja o Senhor primeiro de mim. Senhor sabe as minhas fraquezas, mas aqui estou, Pai. Que o Senhor Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para alguém, por favor, me ajudar na leitura. João 14, versículo 1 até 3. Por favor. Alguém possa ler? Não se turbe o coração de vocês, tem Deus que eu também em mim. No casa do meu pai é um mundo de moradas. Se não fosse assim, eu não teria pedido. Vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei para mim mesmo, para quando vocês estiverem sujeitos a chamar. É o 13. Não, 3, só até o 3. Ok, muito obrigado, irmã, pela leitura. Vamos ficar com essa frase: não se turbe o vosso coração, ok? Vamos ficar com essa frase aí. Meus queridos irmãos, vocês se lembram, né, o que aconteceu no ano de 2001, né? De 2001. De 2001 para cá, já passaram quantos anos? 24 anos, né? Em 2001, né, o mundo todo, quando acordou, quando despertou do sono, despertaram do sono com uma notícia, né? Despertaram com uma notícia daquelas duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, aquelas duas torres gêmeas na cidade de Nova York, né? World Trade Center. Eu faço algumas perguntas dos irmãos. Muitas pessoas que estavam aí, algumas que moravam lá e outras pessoas que trabalhavam lá, se essas pessoas que trabalhavam lá soubessem o que realmente iria acontecer nesses dias, eles iriam lá? Não. Não é verdade? As próprias pessoas do avião. Exatamente, né? Até as próprias pessoas que estavam no avião, se eles soubessem que aquele avião foi sequestrado para essa finalidade, com certeza que não entrariam naquele voo. O mesmo também acontece que quando nós estamos saindo aqui para caminhar, se alguns militares dizem para você: não passem naquele campo, porque aquele campo está cheio de minas e bombas. A minha pergunta é: você passaria aí? Não. Por que você não passaria? Porque alguém que avisou do perigo que contém naquele campo. Ok? E no passado também, né, quando os reis, né, principalmente os imperadores de Roma, né, eles eram pessoas que eram muito conspirados, né? E eles eram pessoas que desconfiavam de tudo e de todos. E esses reis mesmo, eles tinham alguém que provava as suas refeições, né? Que é para ver se realmente a comida e a bebida não estivessem envenenadas, certo? O mesmo também acontece na ciência. Se um cientista te dissesse: não toma aquele remédio, porque aquele remédio está envenenado, você tomaria? Não, você não tomaria. Ainda você iria de agradecer por essa pessoa ter te avisado com antecedência. Ok?
Quer dizer, algumas coisas mais acontecem na vida, dão-nos aviso antecipadamente. São sinais de alerta que nos dizem que podemos ter ataque, né? Ataque de coração, ou podemos ter, né, uma doença, né? Ou que um furacão, né, ou tufão vem, né, a caminho. Ou seja, são avisos, né, que estão a nos avisando para a gente que se prevenimos porque está vindo algo muito pior, ok? Né, algumas pessoas né, ignoram esses avisos, ignoram esses sinais e não tomam as providências necessárias. Agora aqui, queridos irmãos, imagine ainda se o maior acontecimento de toda a história deste mundo estivesse para se dar e ninguém tivesse conhecimento do que estava aqui para vir. Jesus, quando ele esteve no jardim do Getsemane, né, ou lá no Monte das Oliveiras, também, conforme os outros evangelistas dizem, ele disse para os seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração. Virei outra vez. Jesus olhou para o outro lado do vale, para Jerusalém. Jesus ele apontou para o templo. O templo era orgulho da nação de Israel. E Jesus ele profetizou quando os exércitos romanos iriam de atacar a cidade de Jerusalém. Quando Jesus leva os discípulos para Jerusalém, os discípulos vendo naquele templo, naquelas estruturas, naquelas pedras, os discípulos apontaram para Jesus e disseram, mestre, vê de que templo? Jesus disse, que templo, né? Não ficarão pedras sobre pedras que não sejam quê? Derribadas, que não sejam destruídas. E quando os discípulos eles ouvem essa declaração de Jesus, eles dizem, nossa, então será o fim do mundo. O templo vai ser destruído. O orgulho da nação de Israel vai ser destruído. Uma das 7 maravilhas do mundo do passado vai ser destruído. Então eles dizem que será o fim do mundo. Mas Jesus, ele disse que ainda não é o fim. Jesus disse, não deixarão pedras sobre pedras, que não seja derribado. Os discípulos pensaram que um acontecimento seria um acontecimento cataclísmico. Como essa destruição do templo deve ser certamente o fim do mundo. Jerusalém ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Alguns historiadores eles narram esse acontecimento, queridos irmãos. Eles disseram que foi uma das maiores desastres daquela época. Que até na qual as pessoas, principalmente as mulheres, por causa da fome, começaram a comer a carne dos seus próprios filhos. E por isso que quando Jesus ele estava levando a sua cruz, as mulheres eles estavam batendo no peito, chorando como sinal de lamentação por Jesus. O que Jesus disse? Não chorem por mim, chorai por vocês mesmos e por vossos filhos. Diz no mestre, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos pensaram que a destruição de Jerusalém seria o fim do mundo. Então perguntaram a Jesus, quais sinais da sua volta? E Jesus, ele enumera vários sinais da sua volta. E nós aqui hoje vamos falar alguns desses sinais da volta de Cristo Jesus. Que sinais iriam de acontecer antes da volta de Jesus? E aqui eu escolhi 15 sinais que são os sinais mais, ou seja, que são os sinais principais da volta de Jesus. Sinal número 1, falsos cristos e falsos profetas. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas hoje em dia não estão em busca da verdade bíblica da palavra de Deus. O que as pessoas hoje estão em busca é dos milagres. Até já tem igrejas que vendem quê? Milagres. Queridos irmãos, esse é um dos sinais da volta de Jesus. Jesus ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas.
Olha que se Jesus disse falso Cristo e falso profeta, é porque existe o verdadeiro Cristo e o verdadeiro profeta. Mas no meio dos verdadeiros, também tem falsos. Se existe uma nota de euro falso, é porque existe nota de euros verdadeiro, certo? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Jesus disse que antes de seu regresso haverá uma explosão de interesses nas coisas paranormais. Quando eu estava lá no Brasil, quando eu estava fazendo o meu evangelismo, eu fui numa casa onde a gente realiza um pequeno grupo, PG. Eu, como estava fazendo evangelismo naquela cidade, então era o responsável dos pequenos grupos naquela região, na casa dos irmãos. E eu fui numa casa fazendo lá, sempre o habitual na sexta-feira. A gente cantou, oramos. Começou no momento do estudo da palavra de Deus. De repente, olhei assim no corredor. Eu vi uma menina que estava aqui fantasiada de bruxa. Entendeu? Uma criancinha de 8 anos estava fantasiada de bruxa, com uma vara, com aquele chapéuzão comprido, com vestido de bruxa, entendeu? E ela estava vindo com a vara dela. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa estranha é essa? A menina veio no nosso meio, foi sentar no colo da avó dela. Queridos irmãos, eu confesso que fiquei um pouquinho com medo. É normal, nós somos seres humanos, É normal, fiquei um pouquinho com medo. E aí a gente estudamos, e aí depois, mais tarde, eu perguntei para a avó, e a avó dela me disse que essa netinha dela, a avó dela por parte da mãe, que é da Escócia, ou que é uma coisa dessa, ela disse que mexe com esse tipo de coisa. E ela está preparando a neta que é para substituí-la. Entendeu? Ou seja, está preparando a neta aqui para ser bruxa. Meus queridos irmãos, nós realmente estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Conflitos internacionais. É um dos sinais que Jesus falou. Disse, ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá guerras mundiais, conflitos em escala global. Que nos séculos passados, o mundo testemunhou duas principais guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, houve quantos mortos? 20 milhões de mortos. Só na Primeira Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, houve 50 milhões de mortos. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, guerra do Irã e Iraque. Muitas guerras tribais que acontecem no continente africano, que é no meu continente onde eu venho. Só em Angola, meus queridos irmãos, nós vivemos durante 30 anos de guerras civis. Meus queridos irmãos, o século XX foi o mais sangrento de todos os séculos. Dizem isso os historiadores. Foi o mais sangrento de todos os séculos. Guerras termonucleares. Hoje estamos presenciando a Rússia, ela tem duas bombas atômicas, que uma das bombas que deram o nome de quê? Satã. Não sei se vocês se lembram. Saiu isso na notícia. Uma das bombas nucleares que a Rússia tem deu o nome de Satã. E a Rússia é um dos países daqui da Europa
né, que tem esse tipo de bombas. Né? A França também tem, né? Eu acho também que a Alemanha e a Inglaterra também. A Alemanha não, né? Eu acho que a França e a Inglaterra que tem. Né? E nós estamos vendo aqui, né, as coisas que se intensificando, né, cada vez mais. Né? Ou seja, que os países estão assim meio com medo, meio com receio, né, o quanto a essa guerra. Meus queridos irmãos, sinal número 3, frases acordo de paz. Né, eu falei que iria falar mais a respeito do Donald Trump aqui. Donald Trump, queridos irmãos, é uma das figuras-chave na nova ordem mundial. Queridos irmãos, quer você acredita ou não, a nova ordem mundial existe e ela vai, né, acontecer. Acredita você ou não. E Trump, ele é uma das figuras centrais para o estabelecimento da paz. Nessa semana ainda está acontecendo um acordo de paz lá em Washington. Não sei se vocês acompanharam na notícia. Queridos irmãos, por isso que é importante, entendeu? Os irmãos assistirem às notícias. Paulo disse assim, vende tudo e retém o que é bom. Entendeu? Nos Estados Unidos agora está acontecendo um acordo de paz entre Ruanda e Congo. Guerra que levou décadas. O acordo de paz está acontecendo lá em Washington. Mas, queridos irmãos, nós sabemos que essa paz não é uma paz com Cristo. É uma paz com o mundo. Eu não sei se os irmãos se lembram do símbolo da paz. Você se lembra do símbolo da paz? Pomba, né? Além de uma pomba tem mais. Uma oliveira. Não é uma oliveira. Vou pedir para a Vânia. Vânia, você pode pesquisar aí na internet, por favor. Esse símbolo da paz é muito interessante. Esse símbolo da paz, por favor, Vânia, lá na internet, coloca símbolo da paz. Está aqui. Essa preta que está aí. Não. A outra. Isso, essa aí. Isso. Essa aí é o principal símbolo da paz. O que é que os irmãos estão vendo aí, nesse símbolo? Parece um quê? Um avião. Não, esse aqui não é um avião. Isso aqui, queridos irmãos, é uma cruz. É uma cruz que é invertida. Está percebendo? Está vendo? Isso aqui é uma cruz invertida. E os braços está quebrada. Queridos irmãos, por isso que é muito importante nós orarmos, né, e pedirmos discernimento e visão espiritual. Meus queridos irmãos, isso aqui é cruz. Eles que rejeitaram a cruz de Cristo e eles quebraram, né, os braços da cruz e a cabeça está apontada para baixo. Ou seja, é uma paz sem cruz. Sem Cristo. Vocês estão percebendo? É uma paz sem Cristo, é uma paz sem cruz, porque eles não querem isso. Valeu, Vânia. Muito obrigado. O que é que disse em 1 de Tessalonicenses? Quando andarem a dizer a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Né? De modo nenhum escaparão. Hoje abre as notícias. Entendeu? Até a gente já está cansado de ouvir paz. É isso que eles querem. Entendeu? A paz entre a Rússia e a Ucrânia. Tem lá os 28 manifestos que é para poder alcançar a paz. Não é isso? Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo exatamente nos últimos dias da história deste mundo. Queridos irmãos, os sinais da volta de Jesus estão bem visíveis.
estão bem presentes. Nós não vamos ficar tristes com isso. Nós vamos nos alegrar com isso, porque a nossa redenção está próxima. Jesus falou de sinais de fome. Em quantos países hoje pessoas estão morrendo por falta de comida? Oh, queridos irmãos, a população mundial, 60% não são estão mal nutridos e 20% morrem por causa da fome. No ano de 2050, a população da Terra será de quanto? Será de 9 bilhões de pessoas. Hoje somos cerca de 8. É isso mesmo? Isso, né? 8 mil milhões. Isso. Ele disse aqui que vai ser 9. 9. Queridos irmãos. Sinal de pestes. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A palavra original para peste na língua grega, no Novo Testamento, significa praga ou doença. Poderia ler-se que doenças raras e doenças estranhas. Quantas doenças estranhas nós não estamos presenciando no nosso mundo? Nós acabamos de sair agora de uma doença que nos colocou em quarentena. Né? Que nos colocou em quarentena. O mundo todo parou. Nunca antes exatamente, nunca antes tinha visto. Queridos irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais são bem visíveis. As sirenes estão sendo tocadas enquanto nós estamos dormindo. Paulo diz que já não é hora de a gente dormir, é hora de a gente despertar do sono. Oh, queridos irmãos, Cristo está nos chamando. Ele está nos advertindo, queridos. Doenças, pestes. Aqui agora na Espanha tem peste de quê? Suína. Hein, queridos irmãos? Gripes das aves, vírus, Covid-19, poluição ambiental, queridos. Porque, por isso que agora, no mês passado, né, alguns líderes mundiais que foram se reunir lá no Brasil, né, essa COP aí, será que era COP 29? COP 30. Né? Eles foram discutindo isso, queridos irmãos. Ou seja, eles estão discutindo que está havendo muita poluição, mas nós sabemos o que está por trás disso. O que eles querem com isso aqui? Eles querem estabelecer leis, decreto dominical, que tudo tem que parar no domingo. Oh, queridos irmãos, a terra envelhecerá como um vestido. Os cientistas estão nos avisando que o nosso mundo, ou seja, nosso mundo já não aguenta mais, que nós já estamos no fim, estamos vivendo momentos estranhos. Oh, queridos irmãos, haverá fomes, pestes, terremotos, né, em vários lugares, desastres naturais. No mês passado eu estava lá no Brasil, né, que numa cidade, num estado, só esqueci o nome, que teve desastres naturais, né, que tudo praticamente foi destruído. E hoje ainda estamos vendo lá na Ásia, né, a destruição que tem, desastres naturais. Então, até a Terra está nos avisando, né, que já não dá mais, né, que já não aguenta mais. Oh, queridos irmãos, sinal na decadência moral. Isso a gente abrimos TV, né, e a gente vê de quanta imoralidade. Ou seja, as pessoas não têm mais vergonha. Eu tinha um professor meu lá no seminário que dizia assim para nós: o pecado perdeu vergonha. O pecado perdeu vergonha. Ou seja, hoje pecar já não é mais exatamente, já não é mais que vergonhoso. Hoje pecar já não é mais vergonhoso. Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. E eu ficava muito preocupado, queridos,
né, quanta taxa de divórcio existe entre nós mesmos, dentro da casa de Deus. Lá fora no mundo já é uma desgraça, né? A gente já sabe isso. Né? Lá no mundo, isso aí já é algo né? É algo que se tornou até já moda. Exatamente, né? Já é uma normalidade. Né? Casou hoje, que não deu certo, largou, passa um tempo, já tem outro. E aí as coisas vai girando, né? Vai girando. Mas isso me preocupa muito dentro da casa de Deus. Queridos irmãos, eu fiz uma pesquisa que diz assim, olha, só em Portugal, em 2021, registrou-se 17.279 divórcios, com cerca de 60 divórcios para cada 100 casamentos. Para cada 100 casamentos. Queridos irmãos, isso é sério. No Brasil, em 2022, o Brasil registrou mais de 420 mil divórcios, um auge significativo. Decadência moral. E as TVs, as celebridades, a Hollywood, eles nos incentivam isso. E as pessoas vão cair nessa normalidade pensando que isso é normal. Queridos, nós estamos vivendo no fim. O aumento do número de nascimentos entre as adolescentes. Gravidez entre adolescentes está explodindo. A imoralidade sexual é ensinada na televisão, na escola. Eu estava dando estudo bíblico numa jovem mãe, mãe solteira. Ela me disse, pastor, eu estou muito preocupado porque na escola da minha filha estão ensinando as criancinhas como usar preservativo. Ensinando às crianças como usar preservativo. Meus queridos irmãos, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, e continuamente, nos dias de Noé e hoje. Pior ainda. Hoje é pior ainda. O aumento do crime e da violência. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. As discussões entre crianças que antes se resolviam é uma coisa amigável. É uma coisa amigável. E hoje agora que se resolve com balas. Ok? Queridos irmãos, cada 100 horas morrem mais jovens nas ruas do que morreram na Guerra do Golfo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Cristo ele fala de sinal 11. Uma atitude de incredulidade, de ceticismo. E hoje as pessoas que zombam a respeito da volta de Cristo. Será que Jesus mesmo vai voltar? Nos últimos dias virão escarnecedores dizendo, onde está a promessa da vinda de Cristo Jesus? Eu já ouvi gente que me falou, Jesus tem que voltar por causa da surra que ele levou. Tem gente, eu já ouvi isso. Jesus tem medo de voltar por causa da surra que ele levou. É muita surra que ele levou, que ele tem medo de voltar. Meus queridos irmãos, o sinal 12, amigos do prazer, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Milhões de adolescentes lutam com a toxicodependência. Eu sempre, às vezes, eu vou aí, passo aí na Câmara Municipal, que tem um estacionamento aí, onde tem alguns passos. Muitas das vezes eu fico vendo lá jovens, adolescentes, usando drogas. Usando maconha. Antes, esse tipo de coisa era coisa para pessoas adultas, e hoje já não. Você é jovem. Fui na Holanda, fiquei lá uns 3 meses. Eu vi um adolescente de 12 anos fumando baseado. Eu disse, meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Queridos irmãos, os meios de comunicação glorificam o sexo e a imoralidade. Insegurança na economia. Meus queridos irmãos,
Então, tudo que nós estamos vendo e ouvindo, queridos irmãos, são sinais da volta de Jesus. São sirenes que estão sendo tocadas enquanto nós estamos dormindo. E Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Queridos, o evangelho está sendo o quê? Está sendo pregado. Queridos, o evangelho está sendo o quê? Está sendo pregado. Jesus ele está voltando. Queridos irmãos, Deus ele poderia confiar a pregação do evangelho para anjos. Mas não, ele confiou a pregação do evangelho para mim, né, e para você. Deus quer, queridos irmãos, que cada um dos seres humanos que existem nessa terra tenha conhecimento do evangelho e que cada um faça a sua escolha. Que não vai ter ninguém que vai dizer, Senhor Deus, eu me perdi porque não tive conhecimento do evangelho. Todos vão ter conhecimento do evangelho. E cada um vai fazer a sua escolha. Jesus ele é claro dizendo, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, o que faz? Espalha. Nós temos essa grande responsabilidade, queridos, de espalharmos a mensagem do evangelho, alertando as pessoas que as sirenes estão sendo tocadas. Muitos de nós ainda estamos dormindo, enquanto que a sirene da volta de Jesus está sendo tocada. Jesus vai voltar. Ele em breve vai voltar e ele virá nos buscar. Meus queridos irmãos, a volta de Jesus é real. Crê você, acredita ou não, Jesus ele vai voltar. E eu ainda posso dizer que essa nossa geração é uma geração que vai ver a volta de Jesus. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, assim tão rápido, um atrás do outro, que a gente até não tem tempo de respirar. Um acontecimento atrás do outro. Esse é Jesus está nos falando, estou voltando. Despertem. Preguem. Né? Anunciem as boas novas da salvação. Muitas pessoas ainda precisam de ouvir o evangelho. E eu e você, queridos, temos essa responsabilidade de transmitir as boas novas da salvação, da palavra de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não é fácil. É muito difícil. Muitas das vezes as pessoas que nos humilham, entendeu? Eu falo isso por experiência própria. Estou levando a palavra de Deus na casa de alguém, né? Salvar alguém, e ainda nos humilham. Mas Cristo Jesus disse, ser fiel até aqueles que serão, aqueles que se humilharem, um dia serão o quê? Serão exaltados. Né? Um dia eu saí com minha mochila, me fui batendo as portas, né? Falando a respeito do Evangelho. Né? Por um pouco, a senhora só faltou de me jogar, né? Água suja. Entendeu? Água suja. Queridos irmãos, vamos passar por isso. Vamos passar por isso. Mas esse é o preço do discipulado. E nós temos testemunho de quantas pessoas no passado, eles sofreram também por isso. Eles foram envergonhados publicamente. Foram despidos. Paulo, ele fala isso. Né, que me despiram na praça pública e me chicotearam. Mas, queridos irmãos, Cristo ele nos chama para exaltarmos a sua cruz e preparar um povo para a breve volta de Cristo Jesus. Que essa seja a minha oração e que Deus nos ajude para que realmente venhamos ser seguidores de Cristo Jesus e transmitir as boas novas da salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês.